Fala aluno, professor Bruno Barros, canal Tudo sobre Geografia. Nesse vídeo eu vou ser bem didático ao explicar como se formou o furacão, ou melhor, o ciclone bomba que atingiu o sul do Brasil ontem, especialmente, infelizmente, o estado de Santa Catarina. Então eu vou mostrar uns detalhes, né, o que a geografia, o que a climatologia fala sobre a formação desse tipo de fenômeno. Por isso que eu estou com essa tela aqui. Então, esse ciclone é um ciclone extratropical. O que é um ciclone extratropical? Ele é um fenômeno que acontece fora dos trópicos, por isso que recebe esse nome. É um fenômeno climático caracterizado por fortes tempestades e ventos e faz parte de uma família maior de fenômenos climáticos, a família dos ciclones, que acontece com tanta frequência lá no hemisfério norte. São definidos como sistemas de baixa pressão atmosférica de escala sinótica que ocorrem nas regiões de latitudes médias, onde constituem uma parte importante da circulação atmosférica ao contribuírem para o equilíbrio térmico das regiões equatoriais e também das regiões polares. Então, para começar, nós precisamos entender o que são regiões de médias latitudes. Então, quando você estuda coordenadas geográficas, você entende que a latitude é a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, o Equador representa 0 graus. Portanto, aqui eu tenho uma baixa latitude e no extremo norte e no extremo sul, né, nos polos, eu tenho altas latitudes porque representam 90 graus. Portanto, essas áreas aqui, intermediárias entre o Equador e os polos, eu vou chamar de zona de médias latitudes. E aí eu posso até pensar das zonas climáticas. Por exemplo, essa zona climática aqui. A zona equatorial é uma zona de baixa latitude e as zonas temperadas são zonas de médias latitudes. E é interessante que o estado de Santa Catarina, né, a região sul do Brasil, está em uma zona temperada, basicamente, tá? Então, uma zona de média latitude, tá? Essa informação é importante. Também nós falamos a respeito da pressão atmosférica, que é um dos fatores que determinam as condições do tempo, e eu falei também que esse fenômeno acontece devido à diferença da pressão atmosférica, tá? Então agora eu vou explicar, né, qual a diferença entre centro de baixa pressão e centro de alta pressão atmosférica. Então dá uma olhada aqui, Então, veja só, esse aqui é um exemplo de centro de baixa pressão atmosférica. Suas principais características: concentra umidade em uma área, ajuda a formar nuvens e favorece a chuva. Tá? Então, o centro de baixa pressão, esses centros criam um movimento de ar convergente para o seu centro, fazendo com que haja concentração de umidade e de calor. E isso facilita a formação e o crescimento de nuvens. Tá? E agora eu vou falar sobre os centros de alta pressão atmosférica. Estes centros geram um movimento de ar divergente para fora do centro e também subsidente, ou seja, fazendo com que o ar fique mais seco. A alta pressão faz o papel oposto da baixa pressão, seca o ar, diminui a nebulosidade e as condições para a chuva. Tá? Então, quando esses centros se formam, né, de uma maneira muito intensa, geralmente eu tenho a formação do chamado ciclone. Então, o que aconteceu lá em Santa Catarina, basicamente, foi a formação, olha aqui, a formação de um centro de baixa pressão, né? E isso trouxe consigo ali fortes ventos e a formação do ciclone bomba que atingiu Santa Catarina. Então, basicamente, o ciclone acontece quando há essa variação de forma extrema de baixa
baixa e alta pressão atmosférica. E, infelizmente, né, formou-se então esse ciclone, tem ventado muito lá no sul do Brasil, agora também em São Paulo, mas a tendência é que agora esse ciclone ele avance para o oceano, né? Ele não vai entrar no continente e causar toda aquela destruição que costuma acontecer lá nos Estados Unidos. Bem, tentei explicar aí basicamente os pontos principais de como que se formou esse ciclone ontem aqui no Brasil, que infelizmente atingiu Santa Catarina, né, e a região sul do Brasil. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!